Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aí. É o nosso tempo aqui no Apocalipse. Sejam bem-vindos. Alex, Deus abençoe, amigo. Deus abençoe você aí. Deus abençoe Brasília, o DF, Distrito Federal Brasileiro. Vai dizendo aí, pessoal, de que cidade você está nos assistindo, qual o seu estado. Aí, ó, Rio de Janeiro, já está aí. O Rio de Janeiro está presente na área. Deus abençoe o Rio de Janeiro. Que Deus abençoe todas as pessoas que me seguem aí do Rio de Janeiro. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por me seguirem. Que Deus abençoe de forma muito, muito, muito poderosa. Aí tem gente de Rondonópolis, Imperatriz, Contagem, Minas Gerais. Olha aí. Toronto, no Canadá. Uberlândia, Minas Gerais. Vai dizendo aí, gente, de onde você está falando, de onde você está assistindo. Adicionando aqui o pastor Ronaldo Borges. Goiânia, Campo Limpo, Paulista, São Paulo. Olha aí. Contagem, Minas Gerais, Betim, Minas Gerais. Chapecó, Santa Catarina. Tem gente do Brasil inteiro, Borges. Glória a Deus, pastor. Gente do Brasil inteiro para a glória de Deus. Bora lá. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus, pastor. Tudo na bênção. Amém. Eu também estou feliz aqui com o meu chazinho. Já Glória a Deus. preparei, já preparei aqui um chazinho. Eu vou tomar um chazinho e estudar Apocalipse com você, porque é sempre muito bom Glória a falar do Deus. Apocalipse com você. E hoje não vai ser diferente. Serão 3 dias, tá, pessoal? Nós vamos falar hoje, amanhã e depois. 3 dias aqui falando sobre Apocalipse. Então vamos fazer o seguinte: para esse negócio começar a funcionar, desce aqui nesse aviãozinho aí embaixo, clica no aviãozinho, encaminha essa live agora para mais 10, 15, 20 amigos, 30 amigos, ok? Para que a gente possa começar aqui essa live. Nós vamos começar aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre Apocalipse, sobre o final dos tempos, sobre a volta do Senhor Jesus, o rapto. Nós vamos falar sobre o filho varão, os vencedores, as primícias, o lagar das uvas. Vamos falar de muita coisa interessante aqui, importante, por causa do Apocalipse. Bora lá, então. Vamos compartilhar isso aí, gente. Toca aí o dedinho nesse coraçãozinho aí, ó, porque quanto mais você bater nesse coraçãozinho aí, mais relevante a nossa live vai se tornando e o Instagram vai distribuindo para mais pessoas, ok? Toca no aviãozinho aí também, mande para seus amigos, mande para aquelas pessoas que você sabe que gostam de aprender Bíblia, ok? Vamos compartilhar isso aí, vamos compartilhar porque o negócio vai ser forte aqui hoje, hein? Bora lá? Pastor, eu vou tirar os comentários aqui, então a gente já começa, tá bom? Sim. Pronto. Comentário desativado, live pronta e bora lá. Vamos pelo capítulo 14, né, pastorzão? Capítulo 14, pastor. Pessoal, Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Bora lá. Apocalipse capítulo 14. Esse capítulo 14 é um capítulo riquíssimo, hein, pastor? Com certeza, pastor. Capítulo riquíssimo, riquíssimo. E já começa punk, né? Já começa É. cheio de revelações. Pode começar, pastor. O senhor mete o pé aí, mete o braço aí. Bora lá. Então tá bom, vamos lá. Acho que a primeira coisa que precisa compreender aqui, para quem está assistindo aí a live, né? Deus abençoe a todos os irmãos, uma boa noite a todos aí. O primeiro ponto a se compreender aqui, antes de nós entrarmos no capítulo 14, no texto do capítulo 14, é compreender que o Apocalipse ele não pode ser lido como se fosse uma sequência de história, né? A gente precisa dividir o Apocalipse em pelo menos duas partes. Existem mais divisões que devem ser feitas, mas pelo menos duas partes, né? Que é até o capítulo 11, onde está a história de forma contínua, não em ordem cronológica, mas está a história de forma contínua.
E do capítulo 12 em diante, já não é mais uma história, não é a continuação da história, é os detalhes dessa história. Né? Ou seja, do capítulo 12 ao capítulo 22 de Apocalipse, contém detalhes que os primeiros 11 capítulos narraram da história. Então, toda a história ela se encerra no capítulo 11, ao som da sétima trombeta, né? Que cumpre todas as coisas. Mas o capítulo 12 em diante, até o capítulo de número 22, vai dar detalhes dessa história. O capítulo detalhes do início da grande tribulação, o que vai acontecer durante a grande tribulação e o evento mais marcante do final da grande tribulação, que é o arrebatamento de toda a igreja. Então, lembrando que o capítulo 14, né, sendo detalhes da história que foi contada nos primeiros 11 capítulos. Pastor, me dá só um segundinho aqui, tem uma pessoa ligando, vai atrapalhar nossa. Voltou. Beleza, obrigado. Então, o capítulo 14 é um dos capítulos mais ricos, né, em detalhes, porque vai falar do evento que marca o início da grande tribulação, que é o rapto dos vencedores, vai falar daquilo que vai acontecer durante a grande tribulação, quando o evangelho eterno será pregado, e vai falar do principal evento do final da grande tribulação, que é o rapto do restante, o arrebatamento do restante da igreja, ou a segunda volta de Cristo. Essa parte quase ninguém, parece que no nosso país, pastor, quase ninguém se atenta para isso. Eu não sei por quê, não sei qual é a dificuldade, porque a leitura é muito clara, muito simples. Até porque, na verdade, nós temos no nosso país um paradigma sobre o Apocalipse muito grande, Sim. que é a ideia de que o Apocalipse é um livro incompreensível, impossível Sim. de ser compreendido. Sim. Não é verdade, porque se o Apocalipse fosse um livro difícil de se compreender, ele não ia chamar revelação, ele ia chamar mistério, né? Claro. Quer dizer, o nome do livro é Revelação. Quer dizer, Deus não vai dar uma revelação e vai te complicar o entendimento. Mas a questão quem tem já intimidade com os textos bíblicos consegue compreender de forma muito simples. E é muito claro, mas me parece que no nosso país não é claro para a maioria das pessoas, e eu também creio que no nosso país, as igrejas de matrizes pentecostais, elas são maioria. Com certeza. Talvez, né, eu não tenho dado aqui certinho, mas talvez eles são maioria, pelo menos são os que mais fazem barulho. São grande maioria. Né? A grande maioria. Então acaba que eles não conseguem conectar essas coisas. Ou não viram, ou não perceberam. Mas é muito claro. E você falou já de rapto e depois de um arrebatamento do restante dos crentes. Então, isso já quebra todo o paradigma de tudo que nós conhecemos da linha escatológica que veio por parte das igrejas de raízes pentecostais. Ok? Mas isso está muito claro no texto bíblico. Então, é você que está aí assistindo, eu vou lhe dar um conselho e vou pedir ao pastor também para lhe dar um conselho. Eu vou lhe dar um conselho. Quando nós estudávamos, alguém disse para nós que o átomo era a menor partícula da matéria. Até que dividiram os átomos em nêutrons, prótons, elétrons e chegaram até a antimatéria. Ó, vai aí, Bosch. Pega aí, que eu vou pegar o Lorenzinho aqui. Vem cá. Ou seja, concluindo aqui a ideia do pastor, aquilo que era verdade inicialmente, de fato o átomo era a menor partícula da matéria que existia até então, com a progressão da ciência,
não é que deixou de ser verdade, mas é que, de fato, agora, como a ciência progrediu, a ciência avançou, o átomo deixou de ser a menor partícula da matéria e a ciência conseguiu dividir a matéria até o ponto de chegar naquilo que é chamado de antimatéria ou partícula de Deus, né? Eles vão dizer que para tudo aquilo que existe fisicamente, existe uma antimatéria invisível. E que se essa antimatéria invisível não existisse, não seria possível existir a matéria visível. Da mesma forma, a palavra de Deus. Eu penso que os ensinadores da palavra de Deus, os pastores, os líderes principalmente, aqueles que estão à frente da igreja, precisam entender que a teologia, como qualquer outra ciência, é de revelação progressiva. Ou seja, não é que deixa de ser verdade, mas como o conhecimento aumenta, né, como o conhecimento ele avança, aquilo que até outrora nós afirmávamos como verdade absoluta pode não ser mais a verdade absoluta. E o fato de não ser uma verdade absoluta não quer dizer que se tornou uma mentira, quer dizer que até o momento era a revelação que se tinha sobre o assunto. Um exemplo claro disso é quando Moisés recebe de Deus a instrução para fazer o tabernáculo, né? Deus diz a Moisés que ele deveria fazer como o exemplo que ele viu no monte. Mas a revelação de Moisés para o tabernáculo é que ele deveria colocar lá um candelabro ou uma menorá, né? Um castiçal. Mas quando Davi recebe a planta para construir o templo, já não é mais um castiçal, são 10 castiçais, são 10 menorás. Ou seja, quer dizer então que Moisés afirmou uma mentira quando ele disse que tinha que colocar só uma menorá? Não, Moisés não afirmou uma mentira, que como a revelação ela é progressiva, Davi ele recebeu mais luz sobre o assunto e, consequentemente, ele teve mais precisão na palavra. Então, os ensinadores da palavra, nós que ensinamos a palavra, nós precisamos entender isso. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro e bem prático para que os irmãos possam compreender. Eu ensinei mês passado sobre a parábola do Tribunal das Nações, Mateus 25, quando Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Ensinei isso mês passado, mês retrasado, não me lembro bem, né, e estabeleci uma doutrina sobre isso. Ontem eu estava com o pastor Eduardo, nós estávamos conversando sobre o assunto e ele me apontou algo no texto que trouxe luz sobre o assunto. Então, então quer dizer que aquilo que eu ensinei era mentira? Não, aquilo que eu ensinei não é mentira. É que veio mais luz sobre o assunto e agora eu tenho uma clareza maior sobre o assunto. O que isso significa? Isso significa que a precisão do ensino ele aumentou. E observe isso. Isso tem muito a ver com humildade de quem ensina também, humildade dos ministros, porque os ministros no Brasil, os ensinadores da palavra, têm a ideia de que não se pode fazer uma afirmação crendo naquilo que daqui a pouco ela vai deixar de ser a verdade absoluta porque veio mais luz. Como se isso maculasse, né, a conduta do ministro. Como não existem homens perfeitos, como não existem homens que não erram, é muito mais seguro você caminhar com pessoas que admitem erros e que admitem que de fato ensinaram algo e que agora a revelação aumentou e que tem outro entendimento sobre o assunto, do que você seguir alguém que é imutável, como se essa pessoa fosse Deus. Por exemplo, eu conheço pastores que depois que tiveram contato com o ensino da palavra, eles creem que a salvação não se perde, mas eles não conseguem ensinar isso para o povo. Por quê? Porque eles dizem assim, mas eu já ensinei que se perdia. Como é que eu vou voltar atrás agora e dizer que não se perde mais? Ou seja, mesmo recebendo luz e mesmo recebendo a verdade, não consegue admitir que de fato outrora ensinou algo que não é precisamente a verdade, porque a revelação aumentou. Então, observe, eu ensinei por muito tempo que salvação se perdia.
Eu ensinei por muito tempo, no começo da minha fé, que quando você pecava, você perdia a salvação. Só que veio luz, de fato, sobre esse assunto, e eu então entendi que salvação não se perde. Agora, eu precisei voltar e dizer que aquilo que eu tinha ensinado não era bem daquela forma, e que de fato Deus havia trazido luz e revelação sobre o assunto, e que o entendimento agora é outro. E não há problema nisso. O conselho que eu te dou é cuidado com pessoas que nunca mudam o que ensinam. Parece uma coisa contra. Como assim, pastor? Eu vou seguir alguém que muda o que ensina? Não, gente, porque assim, ó, não é só você receber a verdade. O que vale também é a sua atitude em relação à verdade. Porque você recebe a verdade, mas a verdade da palavra de Deus precisa estar acima do seu ego. Pessoas que não conseguem voltar atrás e dizer, olha, ensinei isso e não é bem assim, porque veio mais luz sobre o ensino, são pessoas que colocam o seu ego e a sua reputação acima da palavra de Deus e acima da verdade. Então, nós não temos só que receber a verdade, nós precisamos também ter responsabilidade com a verdade que recebemos. E a verdade que nós recebemos da palavra de Deus, ela precisa estar acima da nossa reputação e do nosso ego. Ou seja, se você ensinou outrora algo e a luz de Deus aumentou para você e você conseguiu enxergar que aquilo que você ensinava não é bem como você ensinava, você deveria estar sim, mas isso não é bem a verdade. Isso não é bem isso não é bem a revelação de Deus. Ou veio luz, veio clareza e agora eu consigo ter mais clareza sobre esse assunto. Bom, espero que os irmãos tenham entendido, né? E de fato, quem é dono da verdade? Deus é dono da verdade. E para existir alguém que nunca ensinou algo que não é precisamente a verdade, essa pessoa precisaria ser Deus. E isso não existe. Então, nós de fato precisamos reconhecer aí todas as vezes que a revelação cresce, que o conhecimento aumenta e que Deus traz luz sobre um assunto. Pessoas que não conseguem fazer isso é porque estão engessadas na religiosidade. Pessoas que não conseguem fazer isso é porque estão colocando o seu ego e a sua reputação acima da verdade e da palavra de Deus. Mas bom, vamos lá, vamos para o Apocalipse. Apocalipse 14, a partir do verso de número 1. Nós vamos falar aqui sobre o rapto dos vencedores. Vamos falar sobre aquilo que vai acontecer durante a grande tribulação, quando o evangelho eterno será pregado. E o evangelho eterno não é a mesma coisa que o evangelho do reino, e também não é a mesma coisa que o evangelho da graça. Nós temos o evangelho da graça, nós temos o evangelho do reino, e nós temos o evangelho eterno que será pregado durante a grande tribulação. Além disso, nós vamos falar também sobre a disciplina daqueles que aceitarem a marca da besta durante a grande tribulação, porque essa é uma dúvida muito comum dos irmãos, né? O que vai acontecer com as pessoas que aceitarem a marca da besta durante a grande tribulação? Se a pessoa adorar a besta, se um crente se dobrar diante do governo do anticristo, ele vai perder a salvação? Não vai perder a salvação? O que a Bíblia diz? Bom, o texto mais claro sobre esse assunto também está aqui em Apocalipse 14. Vamos falar sobre o arrebatamento do restante dos crentes, né, o restante da igreja, que vai acontecer na volta de Cristo, e vamos falar também do juízo de Deus que será executado no momento em que Cristo voltar, à Terra. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 14, a partir do verso de número 1, né? Pegue a sua Bíblia aí, diz assim o texto. Então olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na sua testa o seu nome e o nome do seu pai. Então, vamos verso por verso, como eu gosto sempre de fazer, versículo por versículo, e vamos
trazer luz sobre as principais frases e sobre as principais palavras do texto. Primeiro, número 144 mil. Pastor, esse número 144 mil é um número literal? Não. O número 144 mil não é um número literal. E observe algo importante de se entender quando você estuda não só o Apocalipse, mas a Bíblia Sagrada, mas principalmente o Apocalipse. Toda a Bíblia, e principalmente o Apocalipse, é constituído de símbolos. Deus se comunica através dos símbolos. Os símbolos é uma espécie de linguagem universal de Deus. Você precisa entender que Deus não fala inglês, Deus não fala hebraico, Deus não fala grego, Deus não fala português, Deus não fala francês, Deus fala através de símbolos. Tudo que Deus quer comunicar, Deus comunica através de símbolos. E os números também são símbolos que Deus usa para se comunicar. Por isso que você vai ver se repetindo o padrão de números sempre na Bíblia Sagrada. O número 144 mil, né, o 144 ou 144 mil, é um múltiplo de 12. É um múltiplo de 12, ou seja, 12 vezes 1000 vezes 12. A primeira vez que o número 144 mil aparece, ele aparece lá no capítulo 7 de Apocalipse, né, que é a contagem das 12 tribos de Israel, e de cada tribo 12 mil homens. Então, 12 mil homens vezes 12, 144 mil. O que é que o número 12 simboliza? Primeiro, o número 12 simboliza governo de Deus. Todas as vezes que Deus, a partir do céu, vem governar a terra, existe o número 12, né? Por isso que no capítulo 12 de Apocalipse, por exemplo, quando fala da mulher que estava grávida, prestes a dar à luz, vai dizer que ela tem sobre a cabeça dela uma coroa de 12 estrelas, 12 governo de Deus. Ou seja, o 144 mil fala do governo de Deus. E é um número simbólico, que se refere à totalidade. Ou seja, o número 12 também se refere à totalidade. Então, quantos vencedores são? Quantos vencedores existirão? Quantos crentes vencedores existirão? Bom, não dá para se precisar. Então, para dizer todos, Deus usa o número 144 mil, que é um múltiplo de 12. 12 vezes 1000 vezes 12. Da mesma forma, Deus vai contar os judeus eleitos. Os judeus eleitos e o remanescente de Israel também vai ser contado dessa mesma forma. 12 vezes 1000 vezes 12. Ou seja, 144 mil. Então, 144 mil não é um número literal, é um número simbólico que significa governo de Deus e totalidade. Todos os números da Bíblia têm um significado. Todos os números na Bíblia têm um significado. Nós precisamos nos atentar para isso aí. Segundo ponto aqui importante do texto, né, no verso de número 1 aí, então olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que nós já sabemos que não é um número simbólico, que traziam inscritos na sua testa o seu nome e o nome do seu pai. Esse monte Sião aqui não é o monte Sião da terra. Porque existe um monte Sião na terra, mas também existe um monte Sião nos céus. Ou seja, um monte Sião que o apóstolo Paulo fala sobre ele lá em Hebreus, no capítulo 12. O monte aonde Deus se assenta nos céus, porque Deus ele habita sobre um monte, né? Por isso, que todas as vezes que Deus queria falar com alguém mais de forma específica, essa pessoa precisava subir o monte. Por isso que Moisés subiu o monte, por isso que Jesus subia o monte, porque Deus habita sobre o monte, Deus é Deus dos montes, Deus habita sobre as montanhas, sobre os montes. E observe, o monte que Deus habita no céu, ele é chamado de monte da congregação, ou também pode ser chamado de Monte Sião, ou Sião Celestial. Então, esse monte aonde o Cordeiro de Deus está, junto com os 144 mil, não é o Monte Sião da terra, é o Monte Sião que está nos céus. Por que é importante você saber disso? Porque o que vai diferenciar, uma das características que vai diferenciar
o rapto dos vencedores, do arrebatamento do restante da igreja, é justamente o lugar para onde vão. Porque a Bíblia declara categoricamente que existe alguns crentes que vão ser levados para o trono de Deus, ou seja, aonde Deus se assenta. E o restante dos crentes não será levado para o trono, será levado para os ares. Vai encontrar-se com Jesus nos ares, que é o texto de Tessalonicenses. Então entenda, esse Monte Sião aonde está o Cordeiro aqui, não é o Monte Sião da terra, é o Monte Sião dos céus, que o apóstolo Paulo fala sobre ele lá no capítulo 12 de Hebreus. Nós poderíamos falar de muitos detalhes aqui, mas como eu quero acelerar, porque nós não temos muito tempo na live, e eu quero dar a você o máximo de conteúdo possível, então eu não vou não vou entrar nos detalhes agora. Agora eu não vou entrar nos detalhes. Poderíamos falar, por exemplo, deles terem um nome, né? Eles têm esses 144 mil, eles têm o nome do Cordeiro e o nome do Senhor. Então olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, com eles 144 mil que traziam escritos na sua testa o seu nome e o nome do seu pai. Isso aqui está lá no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, quando essas pessoas recebem o nome do Cordeiro e também recebem o nome do seu pai. Por quê? Porque são vencedores. Mas vamos falar sobre isso depois. Agora vamos avançar. Então, qual que é a cena aqui? Existe um grupo de pessoas, 144 mil, que estão com Cristo, com o Cordeiro, sobre o Monte Sião. Como nós sabemos que são pessoas? Nós sabemos que eles são pessoas, que são homens, que são mulheres, porque eles já estiveram na terra. Observe isso aqui. O verso de número 3, diz assim, observe, a gente está pulando só para entender que são pessoas, né? Vai dizer que esses 144 mil estavam no Monte Sião com o Cordeiro, verso 3, e cantavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que foram comprados da terra. Ou seja, esses 144 mil foram comprados da terra, eles estiveram na terra. Consegue entender? Porque existe uma linha teológica que vai dizer e vai querer colocar a ideia que esses 144 mil são seres celestes, que não são pessoas, que não são homens, que não são pessoas. Mas a Bíblia diz que eles foram comprados da terra. O que significa isso? Que eles estiveram na terra. Agora, olha o termo interessante, né? O texto diz que eles foram comprados da terra. Ou seja, então vamos entender o cenário. 144 mil que foram comprados da terra e que agora estão sobre o Monte Sião, em pé, junto com o Cordeiro. Agora observe, o ato de estar em pé diante do Cordeiro também é algo relevante e que precisa ser levado em conta. Por quê? Porque lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus está advertindo as pessoas acerca da sua vinda, Jesus diz que existe um povo que vai ser digno de estar em pé diante do Filho do Homem. E que essa turma, esse pessoal, vai ser livre da tribulação que há de vir sobre a terra. Então, observe, nós precisamos correlacionar os textos. Abra a sua Bíblia lá em Lucas, por favor. Deixa eu te mostrar esse texto. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, se eu não estiver enganado. Lucas 22. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui que fica mais fácil. Lucas
capítulo de número 21, não 22, capítulo de número 21. Observe algo interessante, verso 36. Nós precisamos correlacionar o texto. O texto de Apocalipse 14, verso 1, está dizendo que tem pessoas que estiveram na terra, que foram compradas, né? E que foram levadas sobre o Monte Sião, sobre o trono, e estão em pé diante do Cordeiro. O verso de número 36, do capítulo de número 21, diz assim, ó. Vigiai, porém, a todo tempo, rogando para que prevaleçais, a fim de escapar de todas essas coisas que estão para acontecer. Então, perceba que existem pessoas que vão escapar daquilo que está para acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, observe. Quem vai estar em pé na presença do Filho do Homem, nesse contexto aqui, vai escapar das coisas que vão acontecer. Agora, observe. Se essas coisas vão acontecer sobre toda a terra, como escapar disso? Só tem uma forma, se você for tirado da terra antes dessas coisas acontecerem. Quantos conseguem compreender? Ou seja, a Bíblia diz, no capítulo 3 de Apocalipse, abre lá, capítulo 3 de Apocalipse, no verso de número 10, Apocalipse capítulo 3, verso de número 10, a Bíblia diz que a tribulação que há de vir sobre a terra, ela vai pegar toda a terra. Ela vai tomar toda a terra. Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 10, diz assim a palavra de Deus, ó. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Ou seja, essa tentação, essa aflição vai vir sobre todo o mundo, sobre toda a terra. Só tem uma forma de você ser livre dessa tentação, se você não estiver na terra. Então, perceba que os textos, os textos vão se encaixando. É só você ir guardando as informações. Presta atenção. Quando Jesus falou aos discípulos, Jesus disse que havia pessoas que por terem vigiado, Lucas 21, 36, vigiai, porém, a todo tempo, rogando para que prevaleçais. Essas pessoas, por vigiaram, elas prevaleceram, a fim de quê? A fim de escapar de todas essas coisas que estão para acontecer. Ou seja, porque vigiaram, elas escaparam das coisas que estão para acontecer. Mas quem são essas pessoas? Continuando o texto. E estar em pé na presença do Filho do Homem. Bom, então eu tenho a informação. Existem pessoas que vão escapar. Como? Porque elas estarão vigilantes, né? Qualquer dia falamos sobre o que é vigiar. Né? Vigiar não é ficar atento, como você pensa. O vigiar tem outro contexto quando Jesus fala sobre vigiar. Mas observe isso. Então, pessoas vão escapar. E essas pessoas que vão escapar vão estar em pé diante do Filho do Homem. Agora eu tenho um texto em Apocalipse dizendo de um grupo de pessoas que está em pé diante do Cordeiro sobre o Monte Sião. Então eu preciso correlacionar os textos, né? E também tem um texto dizendo que a tentação que há de vir, a provação que há de vir, vai vir sobre toda a terra. Então só existe uma forma de escapar dessa tentação. É se você for tirado da terra antes de que aconteça. A esse advento nós chamamos rapto. Por quê? Um grupo de crentes que vigiou, e vigiar não é só ficar atento, como você imagina. Outro dia vamos falar sobre isso. Um grupo de crentes que vigiou foi tirado da terra antes que a grande tribulação ou a tentação que havia de vir sobre o mundo acontecesse. Ou seja, e onde estão essas pessoas? Essas pessoas estão sobre o trono, estão no trono, estão no Monte Sião, junto com o Cordeiro. Essas pessoas têm o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Conseguiu pegar até aqui? A gente vai avançar. Vamos lá, voltando, Apocalipse. Vamos ler o 1 e vamos para o 2. Olha só, o 2 eu não vou comentar muita coisa porque
eu quero dar o cerne da coisa para você. Olha lá. Então olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144.000 que traziam escritos na sua testa o seu nome e o nome de seu pai. Verso 2. E ouvi uma voz do céu, céu no singular. Outro detalhe importante que vamos falar outra hora, céu no singular, como um som de muitas águas e como um som de forte trovão, e a voz que ouvi era como o som de arpistas que tocavam as suas harpas. Verso 3. E cantavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que foram comprados da terra. Olha que interessante isso aqui, pastor Eduardo. Esse cântico, ninguém podia aprender, a não ser os 144.000. Ok. Não desperta uma curiosidade sobre isso? Peraí, por que só os 144.000 é que podiam, que podem aprender esse cântico? Porque esse cântico é um cântico exclusivo. É um exclusivo para os 144.000. Eu creio que é um cântico ligado às experiências deles, né? Com certeza, com certeza. Então, Ou seja, quem não teve as experiências... Com certeza. Então, o detalhe, eles foram comprados da terra. Então, pessoas que estiveram na terra agora estão em pé diante do Cordeiro no Monte Sião. O Monte Sião é o Monte Sião celestial que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 12 de Hebreus. Esse é um detalhe importante, porque eles já não estão na terra e a grande tribulação só vai iniciar depois. Exatamente. E eles já não estão na terra, eles já foram comprados da terra, eles foram comprados dentre os homens, já não estão mais na terra, já estão lá de pé diante do Cordeiro, no monte, e a grande tribulação começa imediatamente após isso. Exatamente. Mas é um detalhe que as pessoas precisam se atentar. Pode continuar. Até porque aqui uma coisa bem assim polêmica, né, que o pessoal fica aí falando sempre sobre a ideia de que o Espírito Santo será tirado da terra. Você já ouviu falar sobre isso? Eu já ouvi, já tive que explicar para muitas pessoas que não funciona assim, mas quando eles falam essas coisas, eu falo assim, me mostre na Bíblia. Acabou a conversa. Mas o texto que eles usam como base para isso não diz isso. O texto não diz isso, de forma alguma. O texto que eles usam como base é o texto de Tessalonicenses, que diz que há um que ainda o detém, até que do meio seja tirado. Exato. E lendo isso, eles entendem eles pensam que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Mas fica muito claro, quando a gente estuda o capítulo 12 de Apocalipse, que não está falando do Espírito Santo. Que, na verdade, está falando dos crentes vencedores. E nós podemos até falar sobre isso amanhã ou depois nas outras lives. Falar filho varão que vai vencer Satanás, né, pastor? Exatamente, o filho varão que vai vencer Satanás. É esse que detém o anticristo. Porque no capítulo 12 de Apocalipse também tem um detalhe importante, que a gente vai estudar depois. Que o capítulo 12 comprova que Satanás e o anticristo são um. Exatamente. Eles são um, ou seja... assim como Deus e Cristo são um. Exatamente, da assim mesma como o Pai forma. E o Filho são um, então é a falsificação satânica aí, né? A falsificação satânica, exatamente. Mas vamos lá, continuando. O verso 4 aqui é um dos versos mais importantes do capítulo 14. Porque vai dizer quem são esses que foram comprados da terra. Observe a última frase do verso 3 aí que diz, 144.000 que foram comprados da terra. Quem são estes? Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Aqui eu acho que está o grande problema, pastor. As pessoas, eu acho que a maioria dos crentes, eles não compreenderam ainda que Deus fala através de símbolos. Eu tenho certeza disso. As pessoas têm muita dificuldade com a linguagem do céu. E a linguagem do céu é simbólica. É simbólica. Deus só se comunica através de símbolos. E olha o detalhe. Eu tive professores no seminário
que diziam que não se deveria interpretar a Bíblia de forma simbólica. Que a Bíblia Eu também. só podia ser interpretada de forma literal. E que toda interpretação de símbolo na Bíblia era heresia. E não Agora tem, observe. pastor, e não tem nada mais truculento, para se dizer, acerca de interpretação bíblica. É uma Não. truculência. Porque se você vai interpretar o Apocalipse de uma forma literal, você criou um outro plano, um outro mundo. Né? Você criou anomalias nunca jamais vistas. O dragão de 7 cabeças faz o quê? Exato. Por Então, isso por isso que as pessoas não estudam o Apocalipse. Porque, tipo assim, eu faço o quê com um dragão de 7 cabeças interpretando de forma literal? Eu faço o quê quando eu leio que os 10 chifres. Os 10 chifres, né? Eu faço o quê quando eu leio aqui que esses 144 mil aqui, que foram comprados da terra, está dizendo que eles são virgens e não se contaminaram com mulheres. Quem casou? Ou seja, né, é uma coisa mais, né, graças a Deus, que a Bíblia ela é composta de símbolos e nós já entendemos que a linguagem que Deus não fala português, Deus não fala inglês, Deus não fala grego, Deus não fala hebraico, Deus fala através dos símbolos. É assim que Deus se comunica. E o que é que significa mulheres aqui? Mulheres significam religiões pagãs. Mulheres são as religiões pagãs, São ou seja, as filhas da prostituta, né? as filhas da prostituta, exatamente. Por exemplo, a grande prostituta, a grande Babilônia, é tipificada como uma mulher. Por exemplo, na parábola, inclusive eu ensinei isso domingo agora, né? Já está disponível no YouTube para os irmãos que querem assistir. Sobre a parábola do fermento colocado na massa. Quem esconde o fermento na massa é uma mulher. Quando a gente vem para a igreja correspondente à parábola, que é a igreja de Tiatira, a Bíblia diz que Jezabel que ensinava e corrompia os servos do Senhor, uma mulher. Mas nós sabemos que não está falando de uma mulher específica. Porque E muitas vezes no seminário, professores meus, pastor, aplicaram esse fermento como sendo uma coisa boa, tipo o crescimento da igreja. Meu Deus. Ok? Meu Deus. E eu sempre falava, que você já me conhece há muitos anos, sabe como é que eu sempre falei o que eu penso de Bíblia. Sempre falei, nunca tive medo de falar. Mas eu sempre disse, nunca o fermento na Bíblia pode ser interpretado como uma coisa boa. Não. Nunca. Você não vai ver jamais. Então, você que está nos ouvindo, grave isso no seu coração. Tá? Isso aqui é uma lei de interpretação do fermento nas Escrituras. O fermento nunca vai ser visto como uma coisa boa, ok? Na interpretação simbólica do texto bíblico. Nunca. O fermento sempre é coisa ruim. Exatamente. Mas e é um detalhe grande, porque é um detalhe importantíssimo. Porque eles vão dizer justamente que essa mulher que colocou o fermento fez crescer a igreja. Sangue de Jesus tem poder. Apesar de que cresceu, né? Não cresceu, inchou, porque o fermento não faz crescer a massa, o fermento faz inchar a massa. A massa é a mesma, ela só inchou. Mas vamos lá. Da doutrina de Jezabel, né? Exatamente, que é a mesma doutrina dos fariseus também. Porque o fermento na Bíblia, ele simboliza pecado, mas também simboliza doutrinas erradas. Doutrinas que corrompem o povo de Deus. Mas vamos lá. O que eu quero te dizer? Que tanto lá na parábola, como na igreja correspondente à parábola, é uma mulher. Mas não estou falando de uma mulher específica. Porque, observe, Jezabel não viveu no tempo da igreja. Jezabel, ela viveu antes de Cristo. Então, Deus está emprestando a figura de Jezabel, de uma mulher, para falar de uma religião, para falar de uma igreja corrupta, corrompida. Ou seja, mulher, aqui na interpretação bíblica, e é um detalhe importante, pastor, nós precisamos deixar a Bíblia interpretar a Bíblia, né? Porque a gente não pode, da nossa mente, querer interpretar. Princípio fundamental, mas as pessoas querem imaginar como seria, né? Mas aí fica ruim, né? Porque eles querem interpretar com base em suposições e palpites. Não dá, a Bíblia tem que interpretar a Bíblia. Ou seja,
que é não se contaminaram com mulher? Não se contaminaram com religiões pagãs, com as filhas da grande prostituta, da grande Babilônia, né? Não estão contaminados com mulheres. Ou seja, seguem a doutrina de Cristo, né? Segundo ponto, estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. O senhor quer falar desse ponto, pastor? Pode meter pau, pode meter bronca. Pode meter bronca? Ou seja, quem são esses 144 mil que foram levados para o trono? Aqueles que seguem o Cordeiro, né? Diferente do capítulo 12, que fala também do rapto dos vencedores, mas lá no capítulo 12 a ênfase está entre a batalha entre os vencedores, que é o filho varão, o filho da mulher, e Satanás. Então, a grande questão está entre o filho da mulher vencer Satanás. Aqui no capítulo 14, a característica desses vencedores aqui é que eles seguem o Cordeiro, a intenção deles é agradar o Cordeiro. Esse texto aqui está totalmente alinhado com a fala de Jesus. Quando Jesus diz, aquele que quer vir após mim, o que é, nós precisamos entender o que é ir após mim. Significa o seguinte, eu estou indo na frente e depois de mim você vem para o mesmo lugar que eu vou. Ou seja, aquele que quer vir após mim, então Jesus está dizendo assim, eu estou indo para um lugar e se você quiser vir para o mesmo lugar que eu estou indo após mim, você precisa fazer algo. Fazer o quê? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e me seguir. O que significa isso? Significa que agora não sou eu mais que determino para onde eu vou. Agora eu sigo o Cordeiro para onde ele vai. O que isso significa de forma prática para nossas vidas? Pessoas que conseguiram abrir mão da sua vida para seguir a Cristo. Pessoas que conseguiram abrir mão de si mesmos, né? Negaram-se a si mesmos para seguir a Cristo. Em outras palavras, aqueles que tomaram a cruz. Consequentemente, como Jesus foi para o céu... Exemplo claro, os 2 discípulos de João Batista, né? Que seguiram a Jesus. Exatamente. Exatamente. Como Jesus foi para a glória, para o Monte Sião e se assentou no trono, consequentemente, esses aqui também vão para onde ele está. Por quê? Porque eles foram após o Cordeiro. Agora, detalhe. Aqui, Jesus é apresentado como Cordeiro, né? Aqueles que seguem o Cordeiro. Não é aqueles que seguem o leão. É aqueles que seguem o Cordeiro. E existe uma diferença gigante entre você seguir o leão e seguir o Cordeiro. Porque presta atenção, não tem como seguir o leão sem primeiro seguir o cordeiro. Só que o cordeiro só vai para um lugar. O cordeiro só vai para o matadouro. Ou seja, quando eu sigo o cordeiro, só tem um destino. O destino do cordeiro é o matador. Assim como Cristo entregou a sua vida, esses 144 mil também estão entregando a sua vida, por isso que foram tirados da terra. Continuando. Estes foram comprados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, olha a afirmação. Foram comprados dentre os homens. Então, dentre os homens que haviam, esses aqui foram comprados. Preste atenção que o texto claramente dá a ideia que havia mais gente. Mas dentre esses homens que haviam, esses aqui foram comprados. Comprados como o quê? Como primícias. E por que primícias? Né? Pela raiz da palavra inicialmente, ou seja, porque vão primeiro. Primícia fala daquilo que vem primeiro, ou seja, esses aqui serão levados para junto do Cordeiro primeiro, porque são primícias. Se puder abrir um parênteses aí nas primícias, pastor, eu gostaria de fazer um adendo. Por favor, pastor. Primeiro, coloque aí, pessoal, entre parênteses, a palavra primícias. Porque eles foram levados, né? Eles são comprados como primícias para Deus. Tá? O que são as primícias? Primícia é a primeira parte tirada de uma colheita. Ok? Então, em Israel, na época do Senhor Jesus, ela produzia muitos frutos. Mas, basicamente, 7 frutos são as principais colheitas de Israel
e esses frutos entram na contagem do calendário agrícola de Israel. Ou seja, o ano agrícola de Israel, ele inicia-se na festa das primícias. Essa festa das primícias também é chamada de festa dos primeiros frutos. Por quê? Porque é primícia os primeiros frutos que amadurecem em uma colheita. Então, de novo, o que é a primícia? Os primeiros frutos que amadurecem em uma colheita. Então, a festa tem 3 nomes bíblicos para a mesma festa. Festa das primícias, festa das colheitas, festa da colheita dos primeiros frutos e festa das semanas. Por quê? Porque depois que eu colho o primeiro fruto, que é a cevada, que nasce naturalmente na terra de Israel, não precisa plantar, ok? Quando os filhos de Israel entraram na terra de Israel, era a Bibi. E muita gente traduz a Bibi, pastor Ronaldo Borges, como Sim, sendo primavera. sim, E a Bibi não é primavera. Coincidiu que na primavera eles entraram e era a Bibi. Ou sim, seja, a cevada estava em amadurecimento. Estava no ponto de ser colhida. Porque a cevada, ela é colhida por eles no mesmo ponto que a gente colhe o nosso milho verde. Ou seja, o grão não está verde demais a ponto de não ser colhido e não está maduro demais a ponto de estar duro e não poder mais ser comido, ok? Está no ok, meio termo. Então, eles colhem a cevada. Eles vão contar 7 semanas depois da colheita da cevada, ou seja, 49 dias. O dia 50 é o Pentecoste, inicia a colheita do trigo, ok? ok, Então, as primícias são os primeiros frutos que amadurecem de uma colheita. E a primícia tem um destino e a colheita tem outro destino. Qual é o destino das primícias? Dos primeiros frutos que amadurecem na colheita? Eles são tirados em molho e são levados para a casa de Deus, para o templo de Deus, para o santuário de Deus e são entregues ao sacerdote. E a colheita? O restante da colheita? Quando o restante da colheita amadurece, ok? Então é cortado e levado para os celeiros. Onde se armazena colheitas? Em celeiros. celeiros. Muito claro. Assim também há uma diferença entre a primícia, as pessoas como primícia, porque Deus está usando uma linguagem bíblica. É uma linguagem simbólica? É simbólica, mas é de simbolismo bíblico. Deus não está inventando símbolos. Ou seja, se você pegar o que João fala em Apocalipse, das bestas, do dragão, dos animais, e ler Daniel, você vai ver que João não está, aqui em Apocalipse, não está sendo criada uma nova simbologia. Não, está dentro da expectativa simbólica do que já Daniel tinha visto. Então, Deus fala por símbolos, mas esses símbolos não são aleatórios, são símbolos bíblicos, que eles vêm crescendo e sendo construídos desde muito tempo. Então, quando Deus fala assim, ó, primícia e restante da colheita aqui no capítulo 14, já está mostrando uma diferenciação clara de lugares para onde são recolhidos. Ou seja, as primícias são recolhidas para Deus e o seu templo, o seu santuário. Ok? Ok, E a colheita para o restante do celeiro. O senhor sabe muito bem que foi mandado medir o santuário celestial. E sim, foi mandado medir com uma vara de medir. sim, Ok? Mas, na tradução aqui que nós temos da restauração, vai falar caniço. caniço. Qual que é a diferença da vara para o caniço? A vara implica em juízo, o caniço em proteção. Ou seja, o santuário celestial foi medido, porque os ímpios e a maldade não alcançará esse lugar. Mas o átrio desse santuário, que é a Jerusalém terrena, vai ser pisada pelos ímpios. Aliás, o próprio anticristo vai ter um trono aí. Exatamente. Ou seja, o homem da iniquidade vai ter um trono aí. Então, esse santuário chamado o átrio, ele vai ser profanado, mas não vão conseguir profanar o santuário celestial. Então, o céu, a dimensão celestial onde Deus se encontra, ela é conhecida como santuário. Nós vemos em Hebreus 8, né?
que nós temos, que o resumo, ou seja, o ponto principal de tudo que temos dito, é que temos um sumo sacerdote. Ou seja, não existe sumo sacerdote se não existir santuário. Santuário. Nós temos um sumo sacerdote que está assentado à destra da majestade nas alturas. Pronto. O santuário não é terreno. Não. O santuário é celestial. Ministro do santuário e O do verdadeiro. verdadeiro tabernáculo, o qual fundou o Senhor, e não os homens. Em outra tradução vai dizer, o qual foi erigido pelo Senhor e não por homens. Então, qual é o destino dessas primícias aqui do capítulo 14? O destino delas é o santuário. Qual é o destino do restante da colheita? O celeiro. O santuário é onde Deus está e o celeiro é nas nuvens. Então fica muito claro que, se você olhar para o entendimento bíblico do que é a primícia e a colheita, desde Levítico, desde Êxodo, se a gente pudesse, pastor, ler 2 textos lá no Antigo Testamento. Vamos ler. Aqui, ó, Levítico 23:10. Levítico 23:10. Estou indo para lá. Beleza. Se o senhor puder ler, eu agradeço. Na hora que o senhor precisar aqui, eu leio para você. Levítico 23, 10. Pode ler o 10 10. e o 11. 10 e o 11. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá. No domingo. No domingo. Esse movimento da primícia já está apontando para a ressurreição de Cristo no domingo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque Cristo vai ressuscitar como primícia. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. 15, ele é a primícia dentre os mortos. Ele é a primícia dentre os mortos. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que ele é a primícia. Então, se ele é a primícia, ele tem que se movimentar no domingo. Sim. No domingo ele não pode mais ficar deitado, porque talvez pouca gente entenda o ritual aqui do Antigo Testamento. Eles traziam o molho no sábado. Sim. E o molho era lançado no chão do santuário, junto das paredes do santuário. Sim. No domingo pela manhã ele era levantado, o sacerdote movia um, o povo movia o outro, os outros molhos. Molhos quer dizer feixes, né? Feixes. Com vários ramos. Vamos supor que não é um ramo só, pastor? Não é um ramo só. Vamos supor que fosse o trigo, o pastor Borges. Sim. Então seriam vários ramos de trigo fazendo um molho. Se fosse cevada, é a mesma coisa, ok? Então, é o molho das primícias. E aí se movia o molho. Esse movimento aponta para todo o movimento do Senhor Jesus nas regiões baixas da terra, e o seu levantar o molho significa Jesus sendo levantado das regiões baixas da terra e voltando à vida, porque nem a morte nem o inferno não o puderam deter. E ele toma a chave da morte do inferno, o que também mostra que essa morte e inferno tem chave e porta, né? Mas vamos falar disso outro momento. Agora, o que é o detalhe importante aqui? Êxodo, no capítulo 23, verso 19. Êxodo 23, 19. Isso. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Então a primícia tem que ser levada para a casa de Deus. Ela tem um destino. Não é o celeiro, como o restante da colheita que vai para o celeiro. O lugar da primícia é a casa de Deus. A casa de Deus. Agora, olha que detalhe interessante. Vamos lá em 1 Coríntios, onde diz que Jesus Cristo é a primícia. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23. Pode ler aí, pastorzão. 22, eu vou ler o 22 e o 23. Tá. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. A maioria dos crentes não consegue entender isso. Eles acham que depende deles. Só depende de Cristo. Em Adão morremos, em Cristo vivemos. Não tem nada a ver com a gente. Vai lá. Olha que detalhe. Cada um, porém, na sua vez. Cristo... Essa é outra parte que ninguém quer entender.
Cristo, vírgula, as primícias, vírgula, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, você vê que tem... E ainda nós não colocamos aí, porque aí está mostrando diferentes momentos de ser levado as pessoas para cima. Exatamente. Cristo vai se ascender no seu tempo, as primícias vão ascender no seu tempo, o filho varão vai ascender no seu tempo, ok? As duas testemunhas vão ascender no seu tempo. Então, só para falar de arrebatamento, nós estamos falando de vários. Nós estamos falando do arrebatamento de Cristo, o arrebatamento das primícias, o arrebatamento do filho varão, o arrebatamento das duas testemunhas, o arrebatamento do restante dos crentes. Pelo menos 5 arrebatamentos diferentes. E o detalhe do texto que eu acho interessante, pastor, é que o texto diz assim, ó, cada um, porém, na sua vez. Ou seja... Existe um momento determinado para cada Exatamente. Agora, olha o detalhe, pastor. A prova de que o restante da colheita não vai ficar deixado, não vai ser esquecido para a ira de Deus. É que lá em Romanos diz o seguinte: se as primícias são santas, a massa também o é. A massa o é. Quer dizer, se é santa a primícia, também tem que ser santo o restante da colheita. Se a primícia é santa, o restante da colheita tem que ser santo. Ou seja, antes da ira do Senhor, a colheita vai ter que ser removida da terra. A colheita Meu vai ter Deus. que ser removida da terra. Ok? Então, é impossível, que é o que diz em Romanos capítulo 5, verso 9 e 10, que nós fomos salvos da ira. Exatamente. Ou seja, as 7 taças não vai alcançar os crentes que ficarem. Tô certo, pastor? Corretíssimo, pastor. Corretíssimo. Então, as 7 taças, que são os 7 últimos flagelos, que representam o terceiro ai e a ira de Deus, isso não vai tocar os crentes que ficaram para serem levados como restante da colheita. Agora, olha que detalhe interessante, pastor. Eu vou fazer isso aí e o senhor continua. Depois o senhor parou. Vou fechar o parênteses da premissa. Claro. Quando Jesus Cristo ressuscita, Mateus 27. Mateus 27. Mateus 27, se eu não me engano, o verso é o 51 e o 52. Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra. E fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Pastor, eu estou há 40 anos. Eu estou com 42. Eu estou há 40 anos visitando a igreja. Desde que eu me lembro. Eu me lembro da primeira visita com 2 anos. Sim. Ok? Eu nunca achei uma explicação para isso. Não, nunca ouvi nenhuma pregação, nenhum estudo bíblico. Mas aqui está extremamente claro para mim. Né? Ficou extremamente claro. Por quê? Porque se Cristo é a primícia, e a primícia é um molho, se Cristo ressuscitar sozinho, não tem molho, tem ramo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então ele não pode ressuscitar sozinho, porque a primícia é um molho. Como que ele vai entregar um ramo se ele tem que entregar um molho? Então, olha o texto aí, olha o que vai dizer o verso 52 e o 53. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados e saindo... Aí, esses aí são filhos varão lá do velho pacto. Do Antigo Testamento. Porque a gente pensa que não tem filho varão no Antigo Testamento. Mas os que lutaram e venceram a Satanás são filho varão em toda a época. A mulher de Apocalipse 12, ela não só representa a igreja, mas também a completude dela. Concordo plenamente. Toda a era da igreja e também na era que não era a era da igreja, era a era da lei, também todos aqueles que venceram Satanás, ok? São considerados filho varão. Filho varão é quem vence Satanás. Filho varão
é quem batalha e vence, ele luta e vence. Agora, olha que coisa interessante. O túmulo desses santos foram abertos, ok? Correto. E saindo eles do túmulo, depois da ressurreição dele. Aqui no meu texto, o dele está letra maiúscula. É óbvio que está falando de Cristo. Obviamente. Cristo primeiro, as primícias depois, formam um ramo e sobem juntos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, por que esses túmulos abriram? Porque precisava se entregar o molho das primícias. Ok? Então, aqui é o molho da primícia. Mas a primícia ela não é só um molho. A primícia é um molho que se entrega para o sacerdote e um homer daquilo que se está colhendo, uma medida daquilo que se está colhendo, que também é primícia. São os primeiros frutos. Então, Cristo é a primícia dos que morreram, mas na igreja também tem as primícias, que é a medida que tem que ser levada para Deus e para o Meu santuário. Deus, meu Deus. Só que agora eu não vou levar para um sacerdote que oficializa o sacerdócio debaixo do pacto antigo, envelhecido, frágil, ok? Abirrogado, que vem da família de Levi, da casa de Arão. Eu vou levar para um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e entregar essas primícias aí. É isso que a gente precisa compreender. Então, o meu ponto aqui nessas primícias, o senhor pode continuar lá, mas o ponto aqui é que eu queria que todo mundo entendesse que as primícias têm endereços diferentes do restante da colheita. Não, isso aqui não é invenção do apóstolo João no Apocalipse. Isso aqui é como funcionava em Israel. É como funcionava lá na terra. Deus não está falando de nada que aquelas pessoas não conhecessem. Meu Ou seja, Deus, meu Deus. todo mundo que leu isso aqui, contextualizado com aquela cultura, conseguiria compreender. Por isso que é revelação. Talvez para nós fique um pouco distante por estarmos descontextualizados culturalmente. Mas as premissas têm um lugar, um ponto de chegada, e a colheita, o restante da colheita tem outro ponto. Tem um destino, a primícia, e o restante da colheita tem outro destino. E esses que foram, aí no capítulo 14, tomados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Meu Então, Deus. esse era o Eu... adendo que eu queria dar. Podemos continuar. E depois tem um detalhe também. Se a gente tiver Sim, tempo, se não der hoje, a gente pode falar amanhã, aí vai depender dos seus compromissos. sim. Também falar de uma diferença entre primícia e filho varão, porque eu acho muito interessante a gente entender qual é a função do filho varão e qual é a função da primícia para Deus. Por Então, favor, talvez pastor, vamos lá, tô amanhã, te ouvindo. talvez amanhã a gente fale disso. Bora Amanhã a lá. gente fala disso? Poxa vida, eu tô aqui ansioso já, uai. Ou na imersão, né? Porque Pois é. talvez você que está nos assistindo aí não saiba, esse final de semana, 23 e 24, nós vamos ter uma grande imersão em Apocalipse. Nós vamos passar horas estudando o Apocalipse. Vai ser manhã, tarde e noite, ok? No dia 23, manhã e tarde no dia 24. Eu e o pastor Ronaldo Borges juntos, já temos aí um monte de alunos inscritos, superou todas as nossas expectativas, ok? Esse curso vai ser certificado, você vai ter um certificado, vai ter um diploma que vai ser enviado aí para sua casa. Óbvio, se você se interessar pelo assunto, né? Se você não gosta de Bíblia, nem vem, ok? Mas por quê? Porque nós passamos 22 dias estudando Apocalipse. O que nós entendemos? Dá para ir a águas mais profundas. Nós chamamos quem estava preparado para ir a águas mais profundas e falou, vamos. E aí veio um monte de gente. Nós preparamos também alguns bônus, alguns materiais. Se você quiser, depois você clica no link aí que está na minha bio, porque aí não está na foto do meu perfil, embaixo tem um link, você clica aí, você vai lá, e lá tem todas as informações para você. Mas é o seguinte, não vai ficar nesse mingauzinho que nós estamos aqui, não. Nós vamos mergulhar. Então você prepare para mergulhar como você nunca mergulhou antes. E posso te dizer uma coisa, pastor Ronaldo Borges? Pode falar, Foi pastor. uma honra para mim o senhor ter aceitado o convite de vir participar dessa imersão comigo. Eu não conheço no Brasil outro cara
que tenha o conhecimento escatológico que o senhor tem na sua idade. Amém. Glória a Deus por Talvez isso. os que vieram antes de nós tenham mais bagagem escatológica. Alguns, não todos, porque tempo de casa também não quer dizer que você está acertando. Né? Tem gente que passa uma vida inteira errando na doutrina. Mas eu desconheço. Então, eu estou aqui dizendo para vocês que eu desconheço no Brasil alguém capaz de falar de escatologia como o pastor Ronaldo Borges. Então, quando ele aceitou o convite para vir participar dessa imersão, para mim foi uma grande alegria. Por quê? Eu sei que os meus alunos, eles vão ter uma porção dobrada da parte do Senhor Deus. Amém. Então, Glória a Deus. você que gosta de Bíblia, que ama a Bíblia, você não pode perder isso, não. Não pode perder, não. Pastor, olha, eu não sei se eu posso mergulhar tão profundo, ok? Então não é para você. É pago, é pago. Pastor, eu não tenho grana, então não é o seu momento. Nós entendemos, fica tranquilo. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo, ok? Mas 90% do conteúdo que eu libero é grátis, ok? 10% dele é pago, tá? Por quê? Porque precisa se levar pessoas que realmente querem tomar governo sobre aquilo que nós vamos entregar. E você nunca vai tomar governo daquilo que você não provê. É assim de simples. Gênesis capítulo 1, no mundo da criação, Deus era apenas Deus. Ele proveu o homem no mundo da formação, no capítulo 2. Ele deixou de ser apenas Deus e passou a ser Senhor Deus. O senhorio está ligado à provisão. Você não toma senhorio daquilo que você não provê. Então, quando você se inscreve, então você já está tomando governo sobre tudo aquilo que você vai receber da parte de Deus. Você está se ensenhorando de tudo aquilo. Então é muito poderoso. Pastor, bora lá, continuando. Verso 4 aí. Eu quero só ligar um ponto aqui, pastor, daquilo que a gente falou no começo da aula, Certo. da revelação progressiva de Deus, né? Porque eu fico pensando, o cara que lá no Antigo Testamento, na época de Moisés, ele levava a primícia para o sacerdote, ele levava o homer, né, das primícias, ele não tinha ideia do que ele estava fazendo, porque ele estava praticando algo que não tinha luz sobre naquele momento. Mas Deus veio fiel, né, ao seu ensino, não só através da palavra, mas através das práticas que ele exigiu desse povo, e chega no final, quase 2000 anos, né, depois, o último livro ali a ser escrito, e é exatamente aquilo que Deus começou a falar lá, quando pediu para que eles levassem as primícias, e é a mesma coisa que vai concluir tudo. Só que quem praticava não sabia. Eu tenho um livro aqui que tem todas as fotos de todo o processo. Um livro que eu comprei em Jerusalém. Eu fiz um curso lá em Jerusalém e eu comprei esse livro nesse curso. Ele tem todas as fotos do processo da primícia. Todas as fotos. E toda a explicação, ok? Só tem em inglês e em espanhol a tradução, não tem em português ainda. Mas olha que coisa interessante. Eles não sabiam, como o senhor está falando. Sim. Mas como que eles transformavam, como que eles faziam, como que fazia, porque a primícia ela existe em 3 aspectos, pastor. Sim. E nós, no novo pacto, nós falamos muito sobre aspectos das coisas. O reino de Deus tem 3 aspectos, né? A aparência, a realidade e a manifestação. Sim. Então, nós vemos o próprio Cristo, vários aspectos de Cristo, como Filho de Deus, Filho do Homem, como Cordeiro, como Leão. Sim. Ok? E também as primícias tinham vários aspectos. 3 aspectos das primícias. Quais eram? A festa, a cerimônia e a oferta. Então, são 3 aspectos de uma mesma coisa. A festa, a cerimônia e a oferta. A cerimônia era feita o seguinte. Eles tinham que preparar, eles tinham que trazer a farinha, ou a farinha de cevada, ou a fina farinha de trigo, jogavam numa mesa de madeira, ou seja, o pátio do santuário, nesse momento, ele era cheio de mesas de madeira. Sim. A pessoa tinha que deitar azeite e preparar a massa com a sua família. Sim. Quando a massa estava pronta, via o sacerdote. E usando apenas esses 3 dedos, esse aqui é o símbolo da primícia. Sim. Isso aqui não é hang loose. Esse aqui é o símbolo da primícia. Ele só toma com esses 3 dedos. O judeu não entende por que desses 3 dedos. Eles acham que são 3 letras hebraicas. Eu compreendo perfeitamente. Pai, Filho e Espírito Santo. E eles pegam chama punhado, que é o que eles conseguem pegar com o punho. Com o punho. E eles tiram esse pedaço da massa, eles tiram da massa,
ok? E eles vão até o altar do Senhor, chamado altar de holocausto. E eles jogam no meio do fogo que está sobre o altar. Esse pedaço que está voltando para o altar simboliza Cristo saindo da glória de Deus. A presença de Deus é um fogo consumidor. O trono de Deus é como uma chama de fogo, as rodas do trono é como fogo ardente. Diante de Deus tem um rio de fogo e ele é um fogo destruidor. Ou seja, Cristo, quando sai, né, da glória, ele vai ser inserido na massa. Como? Encarnando. O verbo de Deus tabernaculou. O Deus Espírito se tornou carne, se tornou homem. Não é 100% Deus, 100% homem. É homem. Ok? Cristo, o Filho do homem, é homem. Ele é homem. E esse homem é que vai produzir a nossa redenção. A redenção é, por meio do Filho do homem. Agora, olha que coisa interessante, pastor. Quando ele estava lá na glória do Pai, no fogo, ainda, ok? Ele era uma massa pura. Aí ele vem de novo, o sacerdote, tira outro punhado. Esse outro punhado já representa o Cristo que carrega os nossos pecados. Meu Deus. E é nessa hora, está escrito em Levítico capítulo 2, para quem nunca leu, né? Levítico capítulo 2. E é nessa hora que o sacerdote vai transformar a oferta de manjares, o minhá, né? São 3 ofertas, Levítico capítulo 1, holocausto, Levítico capítulo 2, manjares, Levítico capítulo 3, sacrifício. Holocausto, olá em hebraico, manjares em hebraico, minhá, sacrifício em hebraico, korban, ok? E essa oferta de manjares vai ser transformada em primícia. O que eu tenho que fazer para transformar uma oferta de manjares em primícia? Eu tenho que colocar sobre essa massa, esse punhado, fermento e mel. Meu Deus. Só Meu que Deus. existe uma proibição de fumegar tanto o fermento como o mel no altar do Senhor. Então, Levítico esse segundo 2:11. pedaço, o sacerdote tinha que jogar no chão. E o que esse pedaço representa? Cristo na terra, Cristo encarnado. E o fermento? Os nossos pecados que foram colocados sobre ele. E o mel? A doçura com que ele se entregou e carregou sobre ele até a cruz os nossos pecados. Meu Deus. Então, é óbvio Para, que pelo amor de Deus, para. alguém que estava praticando primícia naquele tempo, pastor Ronaldo Borges, é óbvio que o cara nem sonhava numa coisa dessa. Mas Deus não nos salvou por meio de um acidente. Deus nos resgatou por meio de um plano. E esse plano vem sendo comunicado desde a fundação do mundo. Quando ele matou o cordeiro, Cristo, o cordeiro imolado, desde a fundação do mundo. Desde a fundação, ele está comunicando o plano de redenção. Ou seja, tem gente que só descobriu o plano de redenção agora. Mas Deus está comunicando esse plano desde a fundação do mundo. O plano está sendo comunicado. Se você não entende, isso para Deus não é problema. Ele está comunicando do mesmo jeito para quem consegue entender. Ele vai comunicar coisas para quem consegue entender. Aliás, ele comunica a todos, mas só recebe quem consegue compreender. E a incompreensão de muitos não é por incapacidade intelectual. É pelo fato de Deus os ter conhecido antes mesmo da fundação do mundo. Porque eu não creio, pastor, que Deus tenha criado alguém para ir para o inferno. Mas eu creio que Deus me viu nascer e morrer no mesmo instante. Porque se eu viver 90 anos, eu vou viver muito. Ok? Se a pessoa viver 100 anos, 120 anos, já é muito. Mas para Deus é milésimos de segundo. Ou seja, na mesma hora que ele tiver nascer, ele tiver morrer. Porque na eternidade não tem passado, presente e futuro. O passado, o presente e o futuro na eternidade é. Então, na mesma hora que Deus tiver nascer, ele tiver morrer. Ele viu as suas escolhas. Ele não interferiu nas suas escolhas. Ele viu as suas escolhas. Por isso, ele só predestinou os que antes conheceu. Só chamou
os que antes predestinou. E só justificou os que antes chamou. Meu E só Deus, meu Deus. glorificou os que antes justificou. Ou seja, ninguém nunca foi glorificado, ok? Sem ter sido justificado. Ninguém foi justificado sem ter sido chamado. E ninguém foi chamado sem ter sido predestinado. E ninguém foi predestinado sem ter sido primeiro conhecido. E um ponto que o senhor me chamou a atenção ontem. Todos os verbos nesse texto estão no passado. Meu Deus. Ou seja, diante de Deus, pastor, eu já estou glorificado. Você já está glorificado. Todos os que ele conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, não serão glorificados. Já estão glorificados. No nosso tempo, isso está acontecendo. Mas diante de Deus já aconteceu. Por isso que João, quando está arrebatado lá diante de Deus, ele fica tão confuso. Ele vira para o anjo e diz, quando vai acontecer isso? Porque ele está confuso. O passado, o presente e o futuro para João já não faz mais sentido. Então ele não consegue mais determinar no tempo humano dele, cronológico, quando seriam aquelas coisas que ele estava vendo na eternidade. Ele se perdeu todo. Mas isso aqui vai ser quando? Isso aqui, quando que vai ser? Quando essas coisas vão acontecer? Então ele ficou todo perdido. Então o que as pessoas precisam compreender? Deus não interferiu nas minhas decisões, mas ele me conheceu antes. Na eternidade, eu já nasci há muito tempo atrás. E Meu já morri Deus. há muito tempo atrás. E já fui glorificado há muito tempo atrás. E já estou assentado com Cristo. É isso que diz o texto. Nós vamos ter que rasgar o texto. Diz que nós estamos assentados com Ele. Não diz que nós estaremos. Ok? E Cristo diz o seguinte, olha o que Jesus disse, pastor Ronaldo Borges, para Nicodemos. Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. Só que ele estava em Jerusalém. Ele estava em Jerusalém. Ou seja, ele tinha acabado de virar a mesa dos cambistas, soltar os animais durante o dia, e à noite ele falou para Nicodemos, eu estou no céu. Então o céu, presta atenção, céu não é esse lugar aí em cima onde você olha. Céu é uma dimensão que você pode estar mesmo estando aqui. Meu Deus, meu Estar no Deus. céu, na minha concepção, é estar no Pai. Porque, vamos lá em João 14, pastor. João 14, só para a gente mostrar isso aqui para o pessoal, e a gente continua ali no capítulo 14. João Vamos lá em 14. Isso, João 14, verso 1. João 14, 1. João Não 14, se, 1. não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Olhe bem, olhe bem, na casa de meu pai há muitas moradas. Sim, Então, presta atenção. Esse na casa de meu pai está determinando aonde é a morada. Do mesmo jeito que ele vive em nós, nós somos individualmente habitações de Deus. sim, Individualmente eu sou uma habitação do Senhor. sim, Corporativamente, como igreja, como corpo, e o Senhor fala sempre você está falando da importância de estar reunido como corpo, né? sim, Você repete isso para mim muitas vezes, sempre que a gente se encontra, que a gente toma o nosso café, que a gente fala de Bíblia, você fala da importância de estar reunido como corpo. Por quê? Quando nós estamos reunidos, nós somos templo. Olha como está escrito, não sabeis que sois templos. Templo, mas sois. sim. Juntos sois templo. Mas sozinho eu sou a habitação. E do mesmo jeito que ele habita em mim, eu tenho que me habitar nele. A morada que João está falando aqui, que Jesus disse, no Pai é. Na casa de meu pai é muita morada. O Pai é a casa onde eu vou morar. Segue lendo. Na ca- O verso 3. E quando eu for, Perdão. Aí, o ponto 3 aí do verso... A última parte do verso 2. eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, parece que ele vai sair para ir a algum lugar.
Ou seja, quem lê isso aqui, pensa, ele vai lá no terceiro céu preparar um lugar para nós, Sim, na Nova Jerusalém. sim. Porque a maioria das pessoas não sabe que nós somos da Nova Jerusalém. Nem comenta, pastor, agora, deixa para depois. Tem que ter tempo para Ok. explicar esse negócio. Olha o verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Na minha tradução, para onde eu estou. Meu Deus, meu Deus. Pega a restauração aí para você ver. Estou indo agora. Pega ela aí que só vai Verso ler. 3. E se eu for... Essa questão das traduções são muito importantes. É muito importante a gente entender que a gente vai ter que trocar de tradução sempre que você for estudar alguma coisa, porque às vezes uma tradução é boa para uma coisa e não é boa para outra coisa. Mas vamos lá. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Para que aonde eu estou, Estejais vós também. Vós também. Agora, deixa eu só pegar aqui para eu lhe mostrar. Então, ele falou assim, ó, onde é a morada? É a casa de meu pai. Onde é a casa do meu pai? Onde eu estou. Agora, onde ele está? Verso 10, pastor. Verso 10. Vamos lá. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aonde ele está? No Pai. E aonde ele vai nos levar para ele mesmo? No Pai. Para onde ele está. Para onde ele está. E ele está no Pai. Então, as muitas moradas é dentro de Deus. Meu Deus. Olha o verso 11. Olha o verso 11. Como começa o verso 11? Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim? Eu estou no Pai. Então, presta atenção. Quando nós falamos, e isso aqui talvez o pessoal não consiga entender, mas nós temos que vencer isso aqui e falar. Quando nós estamos falando de céu, pastor, Sim. nós não estamos falando de olhar para cima, porque se você for na China e perguntar onde é o céu, eles vão apontar para baixo. Nós estamos falando de uma dimensão em Deus. Estar no céu é estar no Pai. Por que ele disse para Nicodemos? Eu estou, o Filho do Homem que está no céu. Porque ele estava no Pai. Ele sempre esteve no Pai. Então, estar no Pai é estar abrigado, é estar na morada. Ok? Então, o processo dispensacional de Deus, a chamada economia de Deus, pastor, porque nós, teologicamente, acabamos... É uma triste realidade, mas nós acabamos usando o termo dispensação apenas como tempo. Dispensação Sim. do mistério, dispensação da graça, dispensação da plenitude. A gente entende isso como tempo. Mas a dispensação aí é o dispensar, é o liberar de Deus de si mesmo para dentro de nós. E é o trazer de Deus. É Cristo nos trazendo para dentro do Pai. Então, assim como é com ele, vai ser conosco. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Como que vai ser conosco? Nós estaremos nele e ele em nós. Agora, 99,99% da igreja tem o Pai dentro deles. Mas eles ainda não estão dentro do Pai. Eu vou falar com o senhor aqui. Desculpa te interromper, mas esse versículo aqui, do 13, do capítulo 3 de Nicodemos, ele apareceu agora na minha Bíblia. Ele não tinha antigamente, não. Lê aí, por favor. Porque eu já li isso aqui muitas vezes. Aí. João 3,13. João 3,13. Apareceu agora que o senhor falou. Como é que o senhor faz essa mágica? Mas olhe para o texto. Ninguém subiu ao céu, Nicodemos, senão aquele que do cel desceu. O filho do homem que está no céu. Está no céu. Mas ele estava em Jerusalém. Meu Deus. Então ele está falando de uma dimensão. Enquanto os crentes estão querendo ir para o céu, eles já deveriam estar no céu. Porque o céu não depende do arrebatamento.
Eu vou ser arrebatado para ir para o santuário. Mas para viver no céu é só eu viver em Deus. Não basta Deus viver em mim. Eu tenho que viver nele. Não basta ter o Pai dentro de mim. Eu tenho que estar dentro dele, do Pai. E só Cristo pode nos dispensar para dentro do Pai. Só ele, olha o que ele disse, olha o que ele disse. Receberei para mim mesmo. Eu vou receber vocês para mim. Então é nele, como o corpo dele, que nós somos dispensados para dentro do Pai. Porque o Eduardo Reis não pode ser dispensado para dentro do Pai. Porque o Eduardo Meu Reis, Deus. não existe essa possibilidade de pureza no Eduardo Reis para ele ser dispensado para dentro do Pai. Agora, o Eduardo Reis, como corpo de Cristo, Cristo é dispensado para dentro do Pai. Eu estou no Pai, o Pai em mim, o Pai está em mim e eu nele. É isso que Jesus Meu disse. Deus. Então, as pessoas precisam compreender isso aí. Claro, isso aqui não é nada, porque quando ele diz eu vou preparar lugar, na imersão, eu vou falar sobre isso, na nossa imersão. E se eu vou preparar lugar, isso está ligado ao seu sacerdócio universal na ordem de Melquisedeque, ok? E de sua intercessão como sacerdote. Não é nem como filho de Deus e nem como filho do homem. Porque ele é filho de Deus, é um aspecto. Filho do homem, outro aspecto. Eu sei que as pessoas não conseguem entender essa questão de filho de Deus, filho do homem. Mas a gente lê Efésios capítulo 1, verso 3, vai estar escrito assim, pastor. Sim, Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. sim. Presta atenção. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Se ele é Deus, como que Deus vai ser Deus de Deus? Meu Deus. Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então presta atenção. Enquanto filho do homem, ele é homem. E esse homem tem um Deus. Mas Meu enquanto Deus. filho de Deus, ele é filho e esse filho tem um pai. Agora, a melhor parte de tudo isso, pastor, vem depois. Sim. Porque diz que ele é Deus, é Deus do filho do homem, é pai do filho de Deus. E ele, tanto como filho do homem como filho de Deus, é nosso. Nosso Senhor. Ou seja, tudo que ele tem e tudo que ele é nosso. Então, quando Efésios vai falar de todas as bênçãos espirituais, o cara fica pensando em carro. O cara fica pensando em casa. O cara fica pensando em dinheiro. O cara fica em sucesso profissional. Não que essas coisas não sejam bênçãos, mas não é o contexto de Efésios. Lá Meu tem a lista Deus. das bênçãos. Em junho, de 1º a 7 de junho, nós vamos fazer no clube o desafio de Efésios. E aí nós vamos falar sobre isso. Vai ser coisa muito tremenda. Pastorzão, vamos voltar lá para o senhor continuar. Vamos voltar Vamos lá para o lá. capítulo 14. Vamos lá, vamos lá. Até a hora que o senhor falar aí. Na hora que o senhor falar que para, a gente para. Eu É tô que aí. assim, a cabeça aqui deu tem que dar uma aliviar para os neurônios, né? Meu Deus do céu, é muita informação. Vamos só. Vamos estabelecer mais 26 minutos aí. Até 10 horas a gente para. Tá. Vamos então agora. Amanhã a gente vai fazer live novamente, né, pastor? Vamos. E aí a gente, então vamos agora só, como o senhor falou, ficou bem claro a diferença de que as primícias vão para um lugar e o restante da colheita vai para outro lugar. E nós falamos aqui sobre a primícia, então vamos ler sobre a colheita e aí Ok. encaixarmos isso aí para de fato provar que o restante da colheita de fato vai para outro lugar. Ok, bora lá. Vamos lá então. 14. Primeiro, vamos só mostrar que, de fato, nós somos tratados como lavoura de Deus, né? Exato. Lembrando que Deus fala através de símbolos. Então, lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. 3, verso de número 9, se eu não estiver enganado. Só um minutinho. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Verso Porque 9. nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, quando o apóstolo Paulo fala sobre a igreja, ele fala também usando figura.
né? E ele vai dizer na primeira afirmação que nós somos lavoura de Deus. Então, qual que é a ideia? Dessa lavoura, existe a parte que amadureceu primeiro, que o pastor Eduardo acabou de explicar, a primícia. E essa primícia ela foi levada para Deus, né? Assim como o molho de primícia ele era levado para o sacerdote, as primícias da igreja, ou seja, aqueles que amadureceram primeiro, esses são levados para Deus, para o templo, né? No caso aqui do contexto do capítulo 14, para o Monte Sião, para onde está o cordeiro, de pé diante do Monte Sião. Agora, se colheu as primícias, sobrou o restante da lavoura, né? E o capítulo 14 vai mostrar, então, a colheita do restante da lavoura, que não vai ser levado para o Monte Sião, que vai ser levado para outro lugar, né? O verso de número 14, capítulo 14, 14, Apocalipse 14, 14. Ok? Apocalipse 14, 14. 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Olha, ele vem como Filho do Homem. Como filho do homem. Tendo na cabeça uma coroa de ouro. Venceu. Venceu. Vai E na reinar. mão uma foice afiada, aguda. Verso 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em alta voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem: envia a tua foice e ceifa, pois é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Ou seja, Amadureceu o restante da colheita. o restante da colheita amadureceu. Então, aqui nós temos claramente a divisão entre primícia, que foi levado primeiro para o Monte Sião, para junto do Cordeiro, e o restante da lavoura levado para as nuvens. Esse texto, pastor, está totalmente de acordo com Tessalonicenses. Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Capítulo 4, verso 16 e 17, que diz que ao soar da trombeta, e nós já sabemos que é a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os que ficarmos vivos seremos juntamente com eles arrebatados para as nuvens, a encontrar o Senhor nas nuvens. Ok. Ou Muito seja, poderoso, é isso aí. Estou entendendo. O texto está totalmente de acordo com esse texto. O senhor tem o texto aí? Ó, eu posso ler lá, só um segundinho. Eu já estou em outro texto aqui também que vai nos esclarecer bastante as coisas, mas eu vou lá já. Peraí, só um minutinho. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Um minuto. Pronto. 16 e 17. Vamos lá. Está escrito assim: porque o Senhor mesmo, com um brado de comando e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Esse ficarmos é importante, né? Porque Paulo não se posicionava como alguém que venceu, né? Não, até aí não. Ele está falando, olha, depois nós, os que ficarmos, o apóstolo seremos Paulo arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. Nos Ou ares. seja, endereço diferente das primícias. Das primícias. Detalhe importante, o apóstolo E assim Paulo... estaremos sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo ele só se posiciona como vencedor definitivamente na carta que ele escreve a Timóteo. Por quê? Porque ele tinha certeza que ia morrer por causa de Cristo. Então quando ele... Então ele nem julgou ser vencedor por sua conduta. Não.
Ele julgou ser vencedor por sua morte. Por sua morte. Então, quando ele sabe que vai ser oferecido como libação, ou seja, quando ele sabe que vai ser morto, então ele diz, olha, de fato, agora a coroa da justiça, a coroa da glória está me preparada. Por quê? Porque eu vou morrer, vão me matar. Ok. Eu acho que agora valia a pena a gente ler de novo o verso 14, 15 e 16 lá de Apocalipse 14. Vamos lá então, pastor. Apocalipse 14, verso 14, 15 e 16. Vou ler de novo. Olhei. Vamos lá. Eis uma nuvem branca. Sempre que falar de nuvem, é a que falar segunda de nuvem, vinda. Segunda vinda de Cristo. Exato. Sempre falar de nuvem é a volta do Senhor. Sim. E sentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em alta voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem. Ou seja, está em conformidade com o Tessalonicenses. Exatamente. Vai ser arrebatado para a nuvem ao encontro Sim. do Senhor nos ares. Exato. Okay? Envia a tua foice e ceifa, pois a hora de ceifar chegou, porque já a seara da terra está madura. Verso e aquele 16. que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Esse ceifar aqui, se o senhor me permitir, eu queria mostrar ele aqui em Mateus 13, 39. Por favor, pastor. O inimigo que semeou no campo de Deus é o diabo. Ok? Ok. E a consumação da era, na consumação da era, os ceifeiros são os anjos. Os seja, anjos. Essa foice que o Senhor está passando são os anjos. Autorizar os anjos para vir tirando da terra. Exatamente. A colheita. Exatamente. Meu Deus. É algo muito poderoso. E talvez o senhor possa falar, porque o que está escrito em Mateus 24, 21, a grande tribulação de Mateus 24, Sim. 21, acontece do verso 6 ao 13. Exatamente. Exatamente. Então, Exatamente. entre o rapto das primícias, entre a tomada das primícias e a colheita, ou seja, o restante da colheita, acontece a grande tribulação. A grande tribulação. O que prova que os que são vencedores são encontrados como primícia, e eu preciso declarar aqui para você que primícia sempre foi, desde Êxodo, desde Levítico, para o prazer de Deus. Com certeza. Ou seja, todos aqueles que dão prazer a Deus serão privados da tribulação. Lembrando que a tribulação não é ira. A tribulação é juízo. Ok? E quem recebeu o selo do Espírito Santo foi livre da ira, não foi livre do juízo. Exatamente. Pode passar por juízo, só não pode sofrer a ira. Aí, pastor, talvez amanhã a gente possa explicar para ele quando a ira de Deus vai vir sobre a terra, então, se a grande tribulação não é a ira. Exatamente. Assim, se a grande tribulação não é a ira, não queira ver a ira. Porque a ira de Deus vai ser derramada no final da grande tribulação. A ira de Deus vai ser derramada. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acabei de postar no meu Instagram, no feed do Instagram, um mapa, um diagrama, onde tem as 70 semanas de Daniel. Nós podíamos falar disso também na imersão, de forma bem profunda, né, pastor? Vamos falar. Sábado e domingo na imersão, vamos falar das 70 semanas de Daniel de forma bem profunda. Tem as 70 semanas de Daniel, tem os arrebatamentos, tem a vinda do Senhor, o rapto, você tem lá os vencedores, como filho varão, como primícia. Você tem, desde o início da era da igreja, o fim da era da lei, até o novo céu e a nova terra, nesse gráfico, ok? Talvez lá, se você ampliar, não vai dar para você, porque é muito pequenininho, muita coisa para caber num gráficozinho, num painelzinho. Mas lá, você pode
também, você pode ir no meu Telegram. Se você tem um Telegram, você pesquisa aí Eduardo Reis, você vai achar o meu canal. Entra no meu canal e lá você tem o gráfico em PDF que você pode ampliar, colocar no telão da sua igreja, no telão da sua casa, aí, na televisão, no computador, e você pode ler tudo de forma detalhada. É um presente nosso para vocês. Agora entenda, pastor, como que o senhor disponibiliza toda essa informação? Isso é ouro em pó. Porque o senhor sabe, pastor Ronaldo Borges, que durante o Sim, tempo passado, o senhor estudou como eu também. Quem sim, sabia um pouquinho não queria compartilhar com a gente. de forma O alguma. senhor passou por isso também? Muito, 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 muito. Quem tinha um pouquinho a mais não queria compartilhar com a gente. Para quê? Para continuar tendo um pouquinho a mais e ser diferenciado. Porque ele não Exatamente. entendeu que parte dos requisitos para você ser levado como um vencedor é alimentar os santos, nutrir os santos. Nós somos responsáveis, os crentes maduros, por nutrir a igreja, por nutrir o corpo de Cristo. Então, eu dou. Por que eu dou? Dois detalhes. Eu nunca vi um mestre formado sem livros. Desde a antiguidade, desde a época do papiro, se forma mestres usando livros. Concordo. Mas os livros não substituem os mestres, nem mesmo quando você é autodidata. O Concordo. mestre é o seu mentor teológico, é o seu mentor na palavra, é o seu mentor no estudo bíblico. Os livros não substituem os mestres. Eu sei que muita gente, pastor, tem medo. O senhor sempre me ouviu falar isso. Eu sempre digo, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Não precisa ter medo de compartilhar, porque quanto mais você dá, mais Deus te dá. Porque Exatamente. Deus está interessado em nutrir quem quer nutrir o corpo. Com certeza. Deus só dá Deus quer semente para nutrir. quem semeia. Só dá semente para quem semeia. Está interessado em nutrir quem quer nutrir o corpo. Pastor, se o senhor puder falar um pouquinho desse período entre o verso 6 e o verso 13 de Apocalipse 14, só para o pessoal entender que tem uma tribulação, e no meio dessa tribulação será pregado um evangelho. O Que evangelho é diferente eterno. do evangelho de agora, que só pode ser pregado pelos homens, porque é o chamado evangelho da graça, Sim, e quais são os aspectos do evangelho da graça? Pelo menos dois: arrependimento de pecados e fé em Cristo. Ou em seja, Cristo. a confissão, crer. Então, Exatamente. arrependimento e crer. Já o evangelho que vai ser pregado no meio da tribulação é diferente, né, pastor? O evangelho é eterno. Fala do temor de Deus, temor a Deus e a adoração somente a Deus, visto que o anticristo está exigindo adoração na terra. Então, o Ele evangelho quer que adorem a ele e a sua imagem, né? a ele e a sua imagem. E assim, um detalhe interessante do anticristo lá em Tessalonicenses é que o anticristo ele não se levanta só contra Deus ou contra o Senhor. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou seja, o cara que adora lá o orixá também vai estar enrolado com o anticristo, porque Ele vai acabar com as religiões pagãs, né, com pastor? as religiões pagãs. Só vai ficar Adoração exclusiva. só o culto a ele, né? Sim, E os que foram ocultos por Deus, né? O exatamente. remanescente. Por isso que o anticristo, muito daquilo que o anticristo vai ser, foi tipificado na vida dos Césares, que exigiam adoração exclusiva como se eles fossem Deus. Que o senhor falou Então, que não são apenas 8, né? São 12, né? são 12. Né? Então, no meio da grande tribulação, será pregado o evangelho eterno. E esse evangelho eterno, diferente do evangelho da graça e diferente do evangelho do reino, não será pregado por homens. O evangelho eterno, ele vai ser pregado por um anjo. E o que é o evangelho eterno? O evangelho eterno, ele está ligado à adoração exclusiva a Deus e ao temor ao Senhor. Diferente do evangelho da graça, que está relacionado ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Ou seja, literalmente, o período da graça se fecha
no rapto dos vencedores. Inicia-se um novo período. Qual é esse período? Grande tribulação. O que é isso? Juízo de Deus. Tá? Então, nesse novo período, um novo evangelho vai ser pregado, que é o evangelho eterno, pregado por um anjo. Agora, um anjo vai parar no meio do céu e pregar esse evangelho. Exatamente. Quer dizer, qualquer pessoa com o Espírito Santo já voltaria, se tivesse desviado, voltaria para Deus. Voltaria para Deus, exatamente. Mas nesse momento, é provável, isso aqui é uma pergunta, pastor, não é uma afirmação. É provável que a falsa videira, que lá em João 15, Jesus disse que ele é a videira. Sim. Aqui em Apocalipse, capítulo 14, tem uma videira que é falsa. Que é falsa. Cujos frutos, as uvas, Jesus vai pisar. Pisar. Okay? Exatamente. Então, eu acho que nesse momento a falsa videira vai perder algum fruto. Mas é interessante também lembrar que a eternidade não entra neles, é eles que entram na eternidade, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque essas pessoas vão ser diferentes dos filhos. Essas pessoas eu não vou chamar isso de conversão, os que temerem e adorarem a Deus e socorrer os santos, serão chamados justos. Justos. E apesar de ser chamados justos, a regeneração completa que está em nós, do novo nascimento do Espírito, nessas pessoas, vai ser diferente. Eles vão entrar na eternidade. Em nós, a eternidade entrou. Meu Deus. A eternidade entrou em todo aquele que nasceu de novo. Essas pessoas que vão temer a Deus com a pregação do evangelho eterno do anjo que para no meio do céu, eles vão entrar na eternidade. Mas não vou falar disso aí só na imersão, porque não dá para falar disso aqui agora, porque tem pessoas de todos os níveis aí, de entendimento. Vai dar problema. Acabando essa live agora, nós faltam poucos minutos, corre lá no meu Instagram, no último post que eu fiz, que é esse diagrama que eu estou te dando de presente, isso é ouro líquido, é ouro em pó, entendeu? É ouro de todas as maneiras. Então, olhe bem, escreva lá o que você achou dessa live, o que você mais gostou, o que mais te impactou. Escreva lá aquilo que te chamou mais a atenção. Isso aqui eu não sabia. E está claro aqui no texto. As dúvidas que surgiram, escreva lá suas dúvidas. Por quê? Nós vamos ler esses comentários agora. Eu vou sair daqui dessa live e já vou lá para responder vocês. E nós vamos ler isso aí e nós vamos permear aí, vamos medir, né? Em que nível vocês alcançaram do que nós falamos, para saber quanto nós avançamos na live de amanhã, às 20 horas. E amanhã nós vamos repetir a mesma tarefa. Isso é uma tarefa, põe na sua cabeça. Quando você está nos ouvindo, você só está ouvindo. Aprender mesmo, você aprende quando você faz tarefa. Então, você vai fazer essa tarefa. Vai pegar o que entrou em você e pôr para fora, ali nos comentários, dizendo tudo que você achou, tudo que te impactou, todas as dúvidas que surgiram com base nas informações novas que você recebeu, porque vai ser poderoso. E você que está aí tocado pelo Espírito Santo e está movido aí, eu preciso avançar, ok? Você pode avançar também na imersão. A priori, a imersão ia ser fechada para as pessoas que participaram dos 22 dias ali do desafio de Apocalipse. Mas foi tanta gente pedindo, tanto pastor pedindo, pastor amigo me ligando, que eu falei, vamos abrir. O Thiago Lopes concordou, nós abrimos. Né? Convidei até o pastor Ronaldo Borges para me ajudar nisso aí, porque vão ser muitas horas e nós vamos profundo. Ok? E o pastor Ronaldo Borges ontem deu uma ideia fantástica, fenomenal, que eu quero compartilhar com vocês. O pastor Ronaldo Borges falou o seguinte para nós, deu a ideia, né? Da gente marcar um momento de eu e ele estudarmos Bíblia ao vivo. Nós vamos estar estudando o texto, eu e ele, debatendo os textos e vamos disponibilizar isso aí em live, talvez no YouTube ou no Instagram, ou nos dois, para que você possa acompanhar como nós estudamos, como nós debatemos, os pontos que a gente discorda, porque eu e o pastor Ronaldo pensamos muito parecido, temos uma visão muito semelhante, mas há pontos de discordância na doutrina. Então, mas olha a diferença
de pessoas que discutem e pessoas que debatem. Porque debate é troca de conhecimento. Discussão é troca de ofensas. Eu não perco tempo discutindo, porque eu não tenho tempo para perder com o idiota. Então, presta atenção. Eu posso debater a palavra, mas... E para debater, tente imaginar você chegando no médico e ele fala para você tomar uma aspirina, né, que vai melhorar. E você fica para ele, por quê? Mas como que essa aspirina vai mover? Ele vai ter preguiça de te explicar. Porque ele sabe que você não sabe qual é o composto ativo de uma aspirina. Normalmente, uma pessoa comum não sabe disso. Mas se outro médico chegar, ele vai falar imediatamente, porque ele tem base para compreender. Então, até para a gente falar algumas coisas, a pessoa precisa ter base. Por isso que às vezes a gente volta tanto, né, pastor? Exatamente. Bem no início do ensino, bem no início da doutrina, para ir construindo a base, para você entender as declarações que nós temos que fazer no futuro. Olha, essas lives são necessárias para você que não participou do desafio de 22 dias do Apocalipse, vir para a imersão e não vir pé no chão. Você já está calçado. Então, você que nos ouviu aqui nesses 3 dias de live, você já está pronto, qualificado para participar dessa imersão, se você quiser. No link da bio está aí, ok? Está aí no link da bio, está a minha... na minha bio aí está o link. Pastor, o senhor quer falar do seu livro que o senhor está lançando? Sim, pastor. Essa semana já está por aí? Já está por aí? Já tem como Não, ele? eu acho que chega amanhã aqui em casa. Okay. O correio está me sacaneando aí. Mas eu escrevi um livro sobre o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, o ponto de convergência. É um material que vai auxiliar você muito para entender tanto o Evangelho do Reino como o Evangelho da Graça e também fazer o ponto de convergência. Ou seja, quando você entende o Evangelho da Graça, que tudo já nos foi dado gratuitamente, e quando você entende o Evangelho do Reino, que o reino é por obras, aparentemente eles se contradizem. Então, mas existe um ponto de convergência. O livro nasce da ideia de trazer o ponto de convergência para que a graça e o reino possam ser compreendidos. Então, provavelmente, final de semana, no sábado, nós disponibilizamos o link para compra. Os irmãos que estiverem interessados em comprar, pode entrar lá no meu perfil do Instagram, que vai estar disponível lá nos stories e também em outros lugares. E você que ainda não segue o pastor Ronaldo Borges, tá? Pare de cometer esse pecado, siga lá. E você que ainda não me segue, pare de pecar e me siga. E aqui também está aqui, ó, o livro Deus e Você de A a Z, né? É o meu lançamento aí, Deus e Você de A a Z, ok? Esse livro já está no Amazon, tá aí eu tenho também ele no site Deus e Você, ok? Você pode colocar www.deusevocê.com.br, você pode comprar também. Já vai estar em todas as livrarias do Brasil, as grandes livrarias, tá? Saraiva, Cultura, Nobel, e todas as demais livrarias grandes, ok? E muito bom, são 23 princípios. Por que de A a Z? Porque peguei cada letra do alfabeto, estabeleci um princípio e falei sobre esse princípio. São princípios que vão te levar a ter uma vida espiritual vitoriosa. Não é um livro teológico, apesar de ser um livro muito bíblico, mas é um livro que você pode dar de presente para um leigo que nunca leu a Bíblia, que ele vai compreender e vai ser poderosamente abençoado. Vamos fazer uma foto, pastor? Vamos. Vamos fazer o print aí para você repostar, você me marque o pastor Ronaldo Borges e os melhores, que a gente não tiver com a cara assim, ó, a gente reposta, tá bom? Bora lá. Printou, Santos? Então, bora. É isso aí. Pastor, obrigado e até amanhã às 20 horas. Até amanhã. Amanhã de novo estamos juntos. Deus te abençoe. Deus abençoe.